Olá, pessoal! Neste vídeo, analisaremos de forma cética um dos casos mais conhecidos da ufologia, a abdução do casal Hill, logo depois da vinheta. Aquela noite de 19 de setembro de 1961 seria um divisor de águas na história da ufologia. Nessa noite, o casal Betty e Barney Hill tiveram, ou inventaram, a experiência que marcaria a história contemporânea dos contatos entre humanos e alienígenas. O casal estava dentro de seu carro, indo do Canadá para os Estados Unidos. Em New Hampshire, eles pararam o carro na estrada para ver uma exótica luz que se movia pelo céu noturno. O relato primário do casal para neste ponto. Depois de terem visto aquela luz, eles só se lembravam de estarem bem distantes daquele ponto da estrada e muitas horas haviam se passado desde então. Betty entrou em contato por telefone com seu amigo Paul Henderson, major em uma base aérea, para falar sobre o avistamento que ela e o marido tiveram. Henderson acabou descobrindo depois que duas bases aéreas próximas haviam detectado por radar a presença de um objeto voador exatamente no horário que Betty havia relatado. Depois disso, Betty começou a ter pesadelos. Nesses sonhos ruins, ela sempre se via sendo levada por alienígenas que faziam experiências médicas com ela dentro de uma nave espacial. Barney, então, levou Betty para ser submetida a sessões de hipnose. Ele também passou por essas sessões. Nessas sessões, eles descreveram situações praticamente idênticas. Foram levados para dentro de uma nave por ETs cinzentos, de baixa estatura, com olhos grandes e pretos. Os ETs haviam mostrado a ela uma espécie de mapa estelar. Mais tarde, ela conseguiu se lembrar do mapa e o desenhou. Alguns teriam identificado o desenho dela como Zeta Reticuli, um sistema estelar binário. Após todas as experiências dentro da nave, o casal foi deixado novamente na estrada. Várias obras literárias e teledramatúrgicas foram produzidas sobre o relato do casal Hill. Entre os filmes mais conhecidos sobre o caso está The UFO Incident, de 1975. O caso é considerado o primeiro a retratar a figura do alienígena cinzento de olhos pretos e grandes. Os defensores da veracidade deste caso sempre citam o mapa estelar desenhado por Betty e os relatórios de radar, que foram anexados ao projeto Livro Azul, como pontos fortes. Mas o fato é que os que falam sobre este caso são quase sempre admiradores de ufologia, quase nunca céticos. Parte significativa do relato de Betty e Barney vem das sessões de hipnose às quais ambos foram submetidos. Essas sessões aconteceram mais de 1500 dias depois dos acontecimentos. Nesse tempo, Betty escreveu várias vezes sobre os pesadelos que vinha tendo com os ETs. Nesses textos estavam todos os detalhes da suposta abdução do casal Hill, dos ETs abordando e conduzindo o casal para dentro da nave, passando pelos exames aos quais ambos foram submetidos, e todos os detalhes que todos os que conhecem este caso já sabem. Betty havia escrito praticamente um bom livro de ficção científica, mas ela jurava que não havia inventado, mas transcrito os pesadelos que tivera após o suposto rapto feito pelos ETs. O tempo que decorreu entre o suposto rapto e as sessões de hipnose foi mais do que suficiente para ela relatar todo o roteiro para Barney memorizar. Dessa forma, a harmonia entre os relatos de ambos sob hipnose seria algo a se esperar. No tempo entre a abdução e as sessões de hipnose, Barney sempre falou sobre o caso sem o mesmo entusiasmo que a esposa. Quando desceram do carro para ver com mais cuidado a luz que voava no céu, Betty dizia que era uma espaçonave, enquanto Barney afirmava ser apenas um avião. Uma das partes mais curiosas desse caso é a descrição dos alienígenas. Betty afirmava que os seres que apareciam em seus pesadelos eram baixos, com cabelos negros e possuíam narizes de Jimmy Durante, um comediante muito famoso nos Estados Unidos nessa época. Mas Barney, nas sessões de hipnose, afirmou que os seres raptores tinham corpos delgados, pele cinzenta, cabeças grandes sem cabelos e olhos bem grandes e totalmente pretos. Logo após Betty conhecer o relato hipnótico do marido, ela passou a descrever os seres da mesma forma que Barney, e logo se esqueceu dos seres que apareciam em seus pesadelos, cabeludos e narigudos como Jimmy Durante. Muitos ainda acreditam que o relato hipnótico do casal Hill seja a estreia do alienígena cinzento na cultura pop, mas isso não corresponde à verdade. Cerca de 2 semanas antes de Barney ser hipnotizado, foi levado ao ar um episódio da série de ficção científica chamada The Outer Limits, que aqui no Brasil se chamava Quinta Dimensão. O episódio, no caso, se chamava O Escudo de Beleiro, 20º episódio da primeira temporada da série, e compartilhava a maioria das características físicas significativas com o alienígena da história de Barney: cabeça careca,
pele cinza, olhos grandes e envolventes. Os Hills afirmaram que não assistiram a esse episódio e não sabiam disso, mas muitos nerds de séries antigas devem saber que, muito antes do referido episódio de Quinta Dimensão, um episódio da série Além da Imaginação, chamado Hocus Pocus e Frisbee, apresentava um alienígena muito mais parecido com o ET moderno de pele cinzenta do que o ET apresentado no episódio O Escudo de Beleiro. Barney Hill morreu em 1969, apenas 8 anos após a suposta abdução. Betty Hill viveu mais 35 anos após a morte do marido. Nesse tempo, Betty ficou sendo a única fonte primária de informação sobre o que teria acontecido naquela noite de 1961. Robert Schiaffer, cético, colunista da revista Skeptical Inquirer e pesquisador do caso do casal Hill, entre outros supostos casos de abdução, esteve presente na Conferência Nacional de OVNIs na cidade de Nova York, em 1980, mesma conferência na qual Betty apresentou algumas das fotos de OVNIs que ela havia tirado. Robert afirma que ela mostrou o que deviam ser bem mais de 200 slides, a maioria de blips, borrões e bolhas contra um fundo escuro. Robert chega à conclusão que aquilo destruía totalmente a credibilidade do relato de Betty. Ele ainda detonou um livro escrito por Betty Hill em 1995, intitulado Uma abordagem do senso comum sobre os OVNIs. Segundo ele, o livro dela está cheio de histórias obviamente delirantes. Betty Hill também escreveu uma vez em uma carta de 1966, Barney e eu saímos frequentemente à noite por um motivo ou outro. Desde outubro passado, vimos nossos amigos em média 8 ou 9 vezes em cada 10 viagens. Seria plausível que esse interesse extremado que Betty tinha por OVNIs possa ter sido causado por algum trauma originado por uma abdução genuína? Não é plausível, mas até seria possível que um hipotético contato alienígena a tenha empurrado ainda mais nessa direção. Porém o fato é que Betty costumava falar sobre OVNIs mesmo antes de 1961, incluindo uma história que ela frequentemente contava sobre o suposto contato imediato de sua irmã em 1957. Portanto, isso é o que temos para hoje. Uma mulher que de maneira evidente possuía um enorme interesse por OVNIs viu uma luz no céu que foi descrita pelo seu marido como sendo um avião. Depois disso, ela ficou 2 anos escrevendo uma história de ficção científica que, supostamente, teria se desenvolvido em diversos pesadelos e relatando diversas vezes ao seu esposo. Mais tarde, sob transe hipnótico, Barney foi perguntado sobre os acontecimentos relatados na história de Betty. Surpresa, ele recontou a história que ela já havia contado centenas de vezes, com um toque adicionado do episódio da série Quinta Dimensão, exibido pela televisão estadunidense 12 dias antes. Até agora, temos uma história difícil de considerar confiável. Durante a sessão de hipnose a qual Barney foi submetido, ele falou sobre ter usado binóculos para olhar uma nave que continha uma fila de janelas através das quais vários seres olhavam para fora da nave. Considerando o local onde ele estava com sua esposa, a direção na qual ele estava olhando, a hora e a data, muitos céticos estadunidenses afirmam que ele estava olhando um bonde aéreo de uma empresa chamada Cannon Mountain. Esses bondes aéreos eram bastante parecidos com aquilo que ele descreveu e que também desenhou. Os ufólatras costumam tentar rebater os céticos com aquilo que eles consideram 3 evidências físicas que dão uma espécie de verossimilhança ao caso do casal Hill. A primeira é o mapa que supostamente mostrava a origem estelar dos alienígenas. A segunda seria o vestido roxo que ela estava usando durante o incidente, vestido esse que ela manteve guardado durante mais de 40 anos dentro de seu armário e que estava rasgado e coberto por uma poeira estranha. Por último, os relatórios oficiais indexados no projeto Livro Azul, da Força Aérea Estadunidense que afirmavam que naquela noite foi detectado pelos radares um objeto voador não identificado voando nas proximidades. O primeiro relatório foi da base aérea localizada em Pease, que ficava localizada a aproximadamente 132 quilômetros a sudeste de Indian Head, às 2h14. O casal Hill chegou em sua casa, em Portsmouth, às 5 horas da manhã do dia 20 de setembro. O relato deles aponta que eles acordaram a 56 quilômetros de distância do local onde supostamente haviam sido sequestrados, perto da cidade de Ashland. Uma viagem de carro dessa cidade até Portsmouth dura aproximadamente 1h45, então eles devem ter acordado dentro de seu carro mais ou menos às 3h15. Toda essa cronologia põe as evidências do radar de OVNIs da base da Força Aérea de Pease diretamente no meio das 3 horas que duraram as experiências que os alienígenas fizeram com o casal dentro da nave,
que eles disseram estar pousada durante esse tempo. Se o relato do casal for verdadeiro, então o relatório da base da Força Aérea de Pise não tem nada a ver com o caso ufológico. O segundo relatório é da estação da Força Aérea de North Concord, uma pequena estação de radar que ficava no topo de uma colina, fechada em 1963, mais ou menos a 64 quilômetros ao norte de Indian Head, às 17 horas e 22 minutos de 19 de setembro. Isso aconteceu 7 horas antes do casal ter avistado as supostas luzes no céu. Isso definitivamente não se encaixa no relato ufológico do casal Hill. Os relatórios do projeto Livro Azul observam a altitude extremamente alta e a baixa velocidade de cada alvo e concluem que cada um provavelmente era um balão meteorológico. A segunda evidência que os defensores deste caso apresentam é o vestido roxo de Betty Hill, o qual ela descobriu posteriormente estar com o zíper rasgado. Ela, então, deixou o vestido guardado no armário. Passados 2 anos do ocorrido e depois de ter passado pela hipnose, ela tirou o vestido do armário e afirmou ter um estranho pó rosa no tecido do vestido. Ela então pendurou o vestido novamente, desta vez por 40 anos, quando um grupo de ufólogos pesquisadores de agroglifos examinou o mesmo. Eles então concluíram que o tecido estava impregnado por uma substância biológica anômala. Exercitando a imaginação, muitos apaixonados por ufologia poderiam considerar essa evidência como válida para afirmar que ocorreu uma abdução alienígena com o casal Hill. Mas um cético poderia demolir essas fantasias com uma explicação mais prosaica. Um vestido guardado durante 4 décadas pode muito bem acumular em sua superfície dejetos de ácaros, de mariposas e resquícios de mofo. Isso significa que a mancha do grande vestido roxo definitivamente não serve como evidência para validar o relato ufológico do casal Hill. E o que resta então é a grande evidência que é o mapa estelar desenhado por Betty Hill. Em suas fantásticas histórias escritas sobre os pesadelos que ela alegadamente teve entre a data do suposto rapto e as sessões de hipnose, ela sempre disse que o mapa apresentado pelos supostos alienígenas era tridimensional. Mas, sob hipnose, ela desenhou tal mapa em 2 dimensões. O que ela desenhou foram apenas 8 pontos aleatórios ligados por tracejados, um rabisco muito tosco. Muitos e muitos anos mais tarde, uma profissional da educação conhecida como Marjorie Fish leu um livro sobre as colinas. Ela pegou miçangas e cordões e transformou a sala de estar da casa dela em uma reprodução da galáxia em 3 dimensões. Marjorie passou incontáveis anos analisando a sua maquete de galáxia em diferentes ângulos de visão e chegou à conclusão de que o mapa de Betty estava mostrando Zeta Reticuli, que, supostamente, seria o ponto de origem dos alienígenas que sequestraram o casal Hill. Outros pesquisadores de ufologia chegaram a propor outras leituras, completamente diferentes da versão de Marjorie Fish. O astrônomo Carl Sagan chegou a dizer que ninguém poderia cravar com certeza absoluta que aquilo era Zeta Reticuli devido à imprecisão dos rabiscos de Betty. O que podemos concluir a partir disso é que, mesmo que ela tivesse feito um desenho perfeito em 3 dimensões que representasse sem nenhuma dúvida o sistema estelar de Zeta Reticuli, nada garantiria que Betty tivesse copiado aquilo de outra fonte e não a partir da informação dada a ela por seres alienígenas que vieram de tão longe. Mesmo na década de 1960, quando não havia internet, as pessoas tinham acesso a alguns tipos bem específicos de informação, como o posicionamento de constelações e de outros sistemas estelares. A explicação extraordinária de alienígenas dando essa informação a ela carece de evidências igualmente extraordinárias. Resumindo, é isso aí mesmo. A extraordinária história do sequestro do casal Hill parece ser, a mentes um pouco mais céticas, apenas um excelente conto de ficção científica composto por uma fã ardorosa de histórias sobre discos voadores e ETs. Apesar da defesa apaixonada que alguns ufólatras fazem da veracidade de um possível contato entre o casal Hill e seres alienígenas, o fato é que, como foi demonstrado neste vídeo, as evidências a favor deste caso são fracas e inconsistentes. Não há nenhuma evidência que seja considerada extraordinária e que possa nos dar a certeza de que fomos visitados por extraterrestres de Zeta Reticuli naquela noite de setembro de 1961. Por favor, inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os links dos vídeos nas redes sociais.